O tecido epitelial de revestimento tem como característica básica a justaposição de suas células, com pouca ou nenhuma substância intercelular. É um tecido avascular, ligado ao tecido conjuntivo através de uma lâmina basal, que possibilita a nutrição do tecido epitelial através de sua difusão de oxigênio e de metabólicos a partir do tecido conjuntivo. Podem apresentar especializações de superfície, como microvilos, que são projeções que aumentam a superfície das células, facilitando a absorção. Os cílios, que são estruturas móveis e alongadas que facilitam o transporte de partículas em superfície e favorecem o fluxo de fluido. As células são organizadas em camadas que cobrem a superfície externa do corpo, ou as revestem, podendo ser classificadas de acordo com o número de camadas das células ou características morfológicas. O epitélio simples, com apenas uma camada, facilita a passagem de substâncias de um lado para outro, enquanto o estratificado, com mais de uma camada, tem a função de proteção, como por exemplo a epiderme, que serve como barreira de entrada de micro-organismos, substâncias químicas e raios solares. No epitélio simples, a base de cada célula é anexada a uma base de membrana basal, enquanto a extremidade apical está voltada para a superfície livre, e pode ser dividido em 3 epitélios: o simples pavimentoso, o simples cúbico ou o simples cilíndrico. No epitélio simples pavimentoso, as células são finas e achatadas, com o núcleo também achatado, fazendo o revestimento do coração e dos vasos sanguíneos, cavidades aéreas e cavidades corporais, tendo como principal função facilitar o movimento das vísceras, transporte ativo por pinocitose, secreção das moléculas biologicamente ativas. No epitélio simples cúbico, as células não estão achatadas e o núcleo é mais arredondado. Esse tipo de epitélio é encontrado na parede dos folículos da tireoide, como também nos túbulos contorcidos do rim, revestimento externo dos ovários e ducto de glândulas. Sua principal função é revestimento e secreção. No epitélio simples cilíndrico, as células são alongadas e mais compridas. O núcleo não se encontra no meio da célula, e sim no polo basal. São encontradas em grande parte no aparelho digestivo, revestindo o estômago, intestino delgado, intestino grosso, como também reveste outros órgãos como a vesícula biliar. Sua principal função é a lubrificação, a absorção e secreção. No tecido epitelial estratificado, existem 2 ou mais camadas de células, sendo que algumas estão fixas à membrana basal e as outras estão sobrepostas umas às outras, formando vários estratos. O tecido epitelial de revestimento estratificado pode ser subdividido em pavimentoso estratificado, estratificado de transição e pseudoestratificado. No epitélio pavimentoso estratificado, existe uma camada superficial de queratina, como é o caso da pele. No entanto, reveste outras áreas, porém sem queratina, como no caso do esôfago, que é revestido por epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, tendo como função principal a resistência a lesões por uso e desgaste, em virtude da rápida substituição das células. Fazem proteção, previnem perda de água e secreção. Já no epitélio estratificado de transição, são múltiplas camadas de células, que revestem as vias urinárias. A camada mais superficial é formada por células mais globosas. A forma varia de acordo com o grau de distensão da bexiga. E no pseudoestratificado, as células presentes desse tipo de tecido parecem dispor-se em camadas, dando a falsa impressão de se tratar de um tecido estratificado. No entanto, é constituído por somente uma camada de células que se prendem à membrana basal, porém com tamanhos diferenciados. Os núcleos estão situados em diferentes alturas. Este tipo de epitélio é encontrado na traqueia, fossas nasais e brônquios, e as células possuem cílios bem desenvolvidos, que têm a função da remoção de partículas estranhas oriundas do ar,